que me traz nessa tribuna é justamente aqui a matéria pela qual meu antecessor, o senador Humberto Costa, usava a tribuna. É o PLN 36 que faz alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Muito tenho ouvido sobre esse PLN, inclusive críticas muito ácidas à presidenta Dilma, ao seu governo, porque teria negligenciado as contas públicas e mexer num resultado, numa meta de resultado na LDO é quase que coisa indefensável. Primeiro, é importante nós destacarmos o que é um resultado, o que é uma meta. Em nenhum momento a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que nós temos que definir superávites primários nos orçamentos da União, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o orçamento da União. O que diz o artigo 4º, parágrafo 1º, é que deve-se sim definir uma meta de resultado nominal e primário. Não diz se esse resultado tem que ser positivo ou negativo, superavitário ou deficitário. Tem que se ter um resultado. Pois bem, o governo tem seguido essa política e tem mandado sistematicamente a sua meta de resultado ao Congresso Nacional, estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E é interessante dizer que a meta de resultado, ela não é um objetivo em si mesmo, senador Pedro Simon. Eu escutei seu pronunciamento dessa tribuna, assim como também da senadora Ana Amélia. Ela não é um resultado em si mesmo, ela é um instrumento de política fiscal para ser utilizada em momentos onde se tem grande arrecadação ou momentos de fartura no orçamento fiscal, para que possamos fazer uma poupança para pagar serviços da dívida, não só os seus serviços, mas também parcela do principal. E em momentos onde nós não tenhamos fartura, onde estejamos submetidos a uma conjuntura difícil, nós podemos diminuir esse resultado. Inclusive, podemos sim ter um resultado negativo. Não há nenhuma determinação na Lei de Responsabilidade Fiscal, não há nenhuma determinação na Lei de Responsabilidade Fiscal que nós tenhamos que ter um resultado positivo. Não há nenhuma determinação, nós temos que ter um resultado. Portanto, o resultado, a meta de resultado, ele é um instrumento da política fiscal. Eu não tenho dúvidas que de todas as políticas da macroeconomia que nós discutimos, a fiscal é a mais instigante, porque trata do cotidiano da administração pública e da relação direta da disposição de recursos para projetos e para ações do governo. Por isso que gera tanto debate e por isso que não podia uma lei que é de responsabilidade fiscal engessar a administração pública. Por isso, é importante deixar claro aqui, senhor presidente, em nenhum momento a lei de responsabilidade fiscal determina que o governo tem que definir o superávit primário, em nenhum momento. A lei é clara, tem que ter uma meta de resultado nominal e primário. Primário o que é? A economia que eu vou fazer entre a minha receita e a despesa para pagar o serviço da dívida ou uma parcela do seu principal. E nominal é onde eu vou computar todas as despesas, inclusive a despesa de dívida. Por que nós adotamos o sistema de metas de resultado no Brasil? Exatamente para fazer frente a uma grande dívida pública que nós tínhamos. Em 2002, como disse aqui o senador Humberto Costa, nós tínhamos uma dívida pública que ultrapassava a casa de 60% do PIB. Uma dívida altíssima, além de ter uma dívida externa também muito alta e não termos reservas internacionais. E depender a nossa liquidez para fazer frente às reservas de um empréstimo com o Fundo Monetário Internacional. Nós precisávamos ter um elemento, ter um instrumento que nos ajudasse a equilibrar as contas, ou seja, a pagar o serviço da dívida e reduzir o seu impacto em relação ao nosso produto interno bruto. Então, a partir de 2002, 2003, nós colocamos o resultado de metas como obrigatório. É importante dizer que, antes disso, o governo do então presidente Fernando Henrique tentou estipular e cumprir as metas. Não conseguiu cumprir as metas estipuladas. Só apenas depois, no governo do presidente Lula, quando tornou-se obrigatório
obrigatório pela Lei de Responsabilidade Fiscal, é que nós conseguimos cumprir as metas determinadas. E é importante registrar nessa tribuna, como registrou aqui o senador Humberto Costa, que nós já fizemos alteração de metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós já mudamos em 7 anos, nós mudamos as metas de resultado nominal e primário da LDO. E em nenhum momento tivemos a controvérsia que nós estamos vendo aqui. Por quê? Porque é possível mudar, porque é legítimo esse Congresso mudar, é legítimo a presidenta mandar para cá uma medida, pedir a mudança e esse Congresso mudar. Não há nenhuma ilegalidade, não há nenhuma irresponsabilidade e não há nenhuma falta de planejamento. Até porque o planejamento, em qualquer circunstância que se faça, não é determinativo. Nós sabemos que ele sofre injunções da conjuntura. Portanto, muitas vezes nós temos que corrigir alguns rumos e nos adequar ao que está acontecendo. Então, eu queria deixar claro dessa tribuna, para que não paire dúvidas sobre a responsabilidade da presidenta da República. Não posso ouvir, senador Pedro Simon, Vossa Excelência, a quem eu respeito tanto, fazer a declaração que Vossa Excelência fez, de que a presidenta não tem a responsabilidade com o planejamento e com as contas públicas. Não é verdade. A presidenta Dilma é uma pessoa séria, uma pessoa que tem muita responsabilidade, sim, com as contas públicas. Tanto tem que, de maneira aberta, transparente, mandou a essa casa o pedido de mudança na meta. E não é porque ela quer, é porque nós temos uma conjuntura diversa. E não é porque ela não foi capaz e competente em relação à política interna econômica do Brasil, mas é porque nós temos uma política externa diversa e nós conseguimos, mesmo às duras penas, com todas as dificuldades que tivemos aqui, manter o emprego, manter a renda, manter as condições mínimas de vida digna do trabalhador, coisas que não conseguiram países desenvolvidos, como a própria Espanha, a Itália. Então, é importante dizer isso. Eu não posso ouvir dos nossos companheiros parlamentares acusações nesse sentido, porque não são acusações justas, não são acusações pertinentes. Quero dizer novamente, a meta de resultado é um instrumento de política fiscal. Pode ser usado para aumentar um superávit, para diminuir, para equilibrar as contas e pode ser usado como um ajuste cíclico. Queria aproveitar, senador Pedro Simon, antes de passar a palavra para o senhor fazer uma parte, para Vossa Excelência fazer uma parte, dizer que nós conseguimos reduzir a nossa dívida líquida em relação ao PIB a 32,9%. Em 2002, 2003, quando o presidente Lula assumiu a presidência do Brasil, a nossa dívida era mais do que 63% do produto interno bruto. Com as economias sucessivas que nós fizemos, com os primários que conseguimos fazer, inclusive mudamos muitos, como eu disse aqui, já mudamos a LDO várias vezes, conseguimos reduzir a dívida a 32,9% do PIB. Só para Vossa Excelência ter uma ideia de quanto é hoje a dívida líquida de alguns países desenvolvidos. O Japão, por exemplo, que passa por uma recessão. A dívida líquida do Japão em relação ao PIB é de 134%. A dívida líquida da Itália em relação ao PIB é de 110%. A dívida líquida da França em relação ao PIB é de 84%. Do Reino Unido, de 80%. Dos Estados Unidos, de 56%. Da Alemanha, de 40%. Do México, de 39%. Da África do Sul, de 37%. Então, senador e senadores, não dá para dizer que o Brasil tem um problema de dívida que extrapola as suas condições de pagamento. Nós não estamos numa situação de insolvência como estávamos em 2002, onde devíamos ao Fundo Monetário Internacional, onde não tínhamos reservas internacionais e onde a nossa dívida líquida em relação ao PIB era uma das mais altas. Mas vamos dispensar a dívida líquida, porque agora tornou-se praxe usual falar em dívida bruta. Quando o Brasil consegue um equilíbrio da sua dívida líquida, agora nós temos que dar conta da nossa dívida bruta. Mas mesmo a nossa dívida bruta, senador Valadares, mesmo a nossa dívida bruta é uma das menores entre os BRICS e entre os países desenvolvidos. Uma das menores. A nossa dívida bruta, que já foi de cerca de 60%, hoje é de 56,4%.
uma dívida bruta de 56,4% do PIB, menor do que a dívida líquida que nós tínhamos em relação ao PIB em 2002 e 2003, presidente. Menor. Como que está a situação da dívida bruta de países desenvolvidos? O Japão, por exemplo. O Japão tem uma dívida bruta de 243% em relação ao seu PIB. A Itália de 132%, os Estados Unidos de 104%, a França de 91%, o Reino Unido de 90%, o Canadá de 88%, a Alemanha de 78%, a Índia de 61% e o Brasil de 56%. Portanto, também em relação à dívida bruta, não há que se falar que nós corremos risco de desequilíbrio. Portanto, não há por que impormos um ajuste fiscal ao nosso orçamento, tirar dinheiro de investimento que é fundamental para o desenvolvimento desse país, ou tirar a possibilidade de desoneração do setor produtivo para fazer economia para pagar serviço de dívida, quando na realidade a dívida não é o nosso maior problema. Já foi o nosso maior problema. Hoje não é o nosso maior problema. Nosso maior problema hoje é fazer frente a um desenvolvimento sustentado. E aí, cortando investimento, senador Pedro Simon, me desculpa, mas não dá para a gente ter o desenvolvimento. Se nós retirarmos os benefícios fiscais, nós vamos comprometer o emprego nesse país. É isso que vai acontecer. E eu fico muito abismada de ter aqui no Congresso senadores e deputados falando contra isso, que eu já vi defendendo na tribuna o aumento de desonerações fiscais para diversos setores da sociedade. Aliás, o que a presidenta mandou para cá, e eu pude acompanhar como ministra-chefe da Casa Civil, várias medidas provisórias de desoneração, não tinham nem a metade dos setores que voltaram do Congresso Nacional para ela sancionar. Então, essa casa é expansionista em despesa, sim. Essa casa, sempre que pode, aprova projetos que aumentam despesas. Então, não pode essa casa ter dois pesos e duas medidas. O que nós estamos aqui querendo dizer é que a meta de resultados, não é o superávit primário, a meta de resultados estabelecida pela LDO pode ser alterada. Isso não consiste em crime de responsabilidade e nem tampouco em falta de planejamento da Presidência da República. Muito pelo contrário, tem a ver com uma adequação do planejamento dada uma conjuntura que nós temos. Não tem justificativa fazer uma economia do nosso orçamento hoje para pagar um serviço de dívida que não é o preponderante na realidade da economia brasileira. Não é isso que vai causar o descontrole, não é isso que vai causar impacto no nosso desenvolvimento. Portanto, nós precisamos tratar esse tema com a serenidade, mas, sobretudo, com a seriedade que ele requer. Não dá para fazer discurso fácil aqui. A questão da economia hoje no país, de você poder pilotar o Brasil para garantir emprego, renda e desenvolvimento, requer medidas das mais diversas possíveis. E essa é uma medida que a presidenta Dilma mandou a essa casa. Quero dizer mais aqui aos senadores. O que caracteriza a responsabilidade fiscal de um governo são exatamente, eu já vou conceder a parte, senador Pedro Simon, são exatamente alguns indicadores que são macros e que demonstram hoje que nós temos saúde nas nossas finanças públicas. Vou dar um exemplo para Vossa Excelência. A Previdência Social, que em 2007 consumia 1,7% do Produto Interno Brasileiro, referenciava assim 1,7% do Produto Interno Brasileiro, hoje equivale a 0,8% do PIB. A despesa com o pessoal, que para mim é um dos melhores indicadores sobre controle orçamentário, controle financeiro público, que era de 4,5% em 2003, 4,5% do PIB, hoje é de 4,1%. A despesas com juros, aí é importante, porque esse é o foco da discussão aqui. A despesas com juros, que em 2003 eram 8,5% do Produto Interno Bruto, hoje são 4,6%. Portanto, não há que falar em desequilíbrio de contas públicas nem de desequilíbrio orçamentário. Esses macroindicadores mostram que nós temos equilíbrio. Aonde que nós aumentamos as nossas despesas? Aonde essa casa cobra e sempre requer aumento? Na área social. Foi na educação, foi na saúde, foi na assistência social.
Isso é importante deixar claro. Por isso eu queria fazer um desafio aqui. Aqueles que acham que nós não precisamos rever a meta de resultados que está na LDO, que nos digam, então, aonde cortar para fazer frente aos investimentos ou aonde cortar para fazer frente às desonerações tributárias. Ninguém veio nessa tribuna para dizer isso. Ninguém veio nessa tribuna para dizer isso. Fala-se que o governo gasta muito e gasta mal. Aonde gasta muito e gasta mal? No Bolsa Família? No recurso para a educação? No recurso para a saúde? Para assistência social? É aí que gasta mal? Então é preciso, senhores senadores e senhoras senadoras, que nós tenhamos responsabilidade na discussão dessa matéria. E para mais uma informação importante, em 2013, o Brasil foi um dos países que fez o melhor primário entre os países do G20. O menor primário. Nós fizemos 1,9% de primário. A Itália fez 2,0% e só a Arábia Saudita fez mais do que todo mundo, 8,3%. Mas o Japão fez negativo o resultado, os Estados Unidos negativo, a Austrália negativo, Índia negativo, menos 2%, França negativo, México negativo. Todos os países do G20 tiveram resultado primário negativo. O Brasil foi o único em 2013 que fez resultado positivo. Para encerrar aqui, antes eu quero passar a palavra ao senador Pedro Simon, se o presidente me permite, e para encerrar aqui, eu quero falar das medidas de ajuste que a presidenta Dilma fez ao longo dos seus 4 anos de governo. Concedo a palavra ao senador Pedro Simon. O que eu chamei a atenção no meu pronunciamento, nobre senadora, é um aspecto que Vossa Excelência não tocou. É estranho que pela primeira vez na história desse país, como diz o PT e o doutor Lula, pela primeira vez na história desse país, aquilo que no governo do PT já está acostumado. Toma lá, dá cá, troca, chegamos a 40 ministérios para votar um projeto, uma emenda. Esses acordos são feitos, esses conchavos são feitos. Mas o atual presidente, pela primeira vez na história do Congresso Nacional, botou isso numa lei expressa no papel. Baixou um decreto dando a cada deputado e a cada senador cerca de R$800 mil para gastar nas suas bases e condicionou. Isso se eles votarem a lei que está lá. Se votarem essa lei que Vossa Excelência, esse decreto que Vossa Excelência está referindo, eles ganham os 800 mil. Se não votarem, eles não ganham. Esse conchavo já foi feito. Esse acordo já foi feito. Essa compra de votos já foi feita. Mas no papel, com lei, votado, é a primeira vez na história desse país, no governo de Vossa Excelência. Desculpa, senador Pedro Simon, talvez Vossa Excelência não se recorde que é a primeira vez nesse país que nós temos emendas parlamentares de execução obrigatória. E, portanto, todo decreto que dispõe sobre o financeiro, a cota financeira de um mês, tem que dizer as despesas que ele vai pagar. E é obrigatório despesas parlamentares. Foi votado nessa casa, eu não estava aqui quando Vossas Excelências votaram as emendas obrigatórias. Então, a presidenta tem que colocar em decreto todas as despesas obrigatórias que estão ali, que vão fazer parte daquela cota financeira do mês. Então, não me estranha que ela tenha colocado, porque é obrigatória a emenda. Foi esse Congresso que votou. Os senhores que votaram, aliás, votaram na LDO e agora tem uma emenda, uma PEC sendo votada também na Câmara dos Deputados. Eu concedo a parte ao senador Waldir Raupp. Um minuto apenas, senhor presidente, senhora senadora Gleice Hoffmann, senhoras e senhores senadores. Eu acho que está havendo um equívoco. Estão levando esse negócio desse decreto para jogar isso contra os parlamentares. Eu não quero saber de R$700 mil, de R$1 milhão. Isso não representa absolutamente nada. Muito mais importante foi o que foi promulgado aqui hoje pelo presidente Renan e o Henrique, dando 1% a mais, mesmo que escalonado, para o FPM dos municípios, porque nada mais, nada menos que nós apresentamos as emendas aqui é para ajudar os municípios brasileiros, para ajudar os municípios dos nossos estados que têm problema de dificuldade financeira para sustentar a saúde, a educação e tudo mais. Então, essa questão do decreto, acho que foi até uma infelicidade de ter coincidido nesse momento da votação do superávit aqui no Congresso Nacional, mas não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Se não quiser liberar, mesmo eu vou votar por uma questão de Brasil, sabe?
sabe, da economia do país, que eu acredito que vai melhorar a partir do ano que vem, mas não por causa de R$700 mil. Eu tenho visto aí senadores e deputados reclamando, né, do governo por ter baixado esse decreto, né, mesmo que não tivesse colocado as emendas parlamentares, mas que não tivesse feito esse decreto neste momento. Obrigado, nobre senador. Eu agradeço, senador Waldir Raupp. Só como eu estava esclarecendo, senador Pedro Simon, esse é um decreto usual que se faz para destacar as despesas que serão pagas com a cota financeira liberada para aquele determinado mês. Como as emendas são obrigatórias, foi por isso que foi colocado. Agora, quero dizer, aqui para encerrar, senhor presidente, que a questão de ajuste fiscal nunca foi um problema para o governo da presidenta Dilma. Aliás, eu nunca vi a presidenta Dilma falar, nem na campanha, em nenhum outro momento, que era contra ajuste fiscal. Muito pelo contrário, os maiores ajustes fiscais foram feitos durante o governo da presidenta Dilma. Eu me lembro que eu entrei no governo em junho de 2011, como ministra da Casa Civil, e naquele ano nós estávamos fazendo um contingenciamento, um corte no orçamento de 50 bilhões de reais. 50 bilhões de reais foi o corte que a presidenta Dilma determinou ao orçamento da União em 2011. Muita gente não acreditava que esse corte seria feito, achava que era impossível. Não só foi possível, foi feito, como em 2012 teve mais um contingenciamento de 50 bilhões de reais. Nesses 2 anos foram economizados 100 bilhões de reais. E foi essa economia que deu condições para que a gente pudesse aumentar os recursos do PAC e pudesse fazer as desonerações que foram votadas por essa casa, corroboradas por essa casa, ampliadas por essa casa para diversos setores da economia brasileira. Foi isso que deu condições à presidenta de fazer. Então, a presidenta Dilma não é contra ajuste fiscal, não é contra o controle das contas públicas. Muito pelo contrário, nós sabemos que precisamos de conta equilibrada para termos o desenvolvimento. O que a presidenta é contra é política de arroxo. É juro na casa estratosférica, é cortes enormes no orçamento da União. Isso sim, aonde leva o desemprego, onde leva a baixa renda. Isso a presidenta não compactua e nem nós compactuamos. Agora, ter ajuste fiscal, ter equilíbrio nas contas, isso sempre foi um compromisso da presidenta. Portanto, aprovar a alteração da LDO hoje, senhor presidente, é fundamental. Não é fundamental para pagar emenda, não é fundamental para o país, para mantermos os investimentos, é fundamental para mantermos as desonerações e para podermos, a partir do ano que vem, ter um crescimento sólido e sustentado. E é o que nós vamos ter. Obrigada, senhor presidente. Depois tu me passa. Uma parte... você vai falar agora. Pensei que você estava querendo uma parte. Vossa Excelência queria uma parte. Eu passo...